Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero contar uma experiência que eu tive totalmente em inglês. Eu fiz uma entrevista em inglês com várias pessoas assim, foi online, mas eu tive que falar 100% inglês. Quero contar essa experiência aqui com vocês e dar algumas dicas também. Let's go! Então se você curte os vídeos aqui do canal, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante aqui sua avaliação, beleza? E deixa o comentário aqui embaixo, eu quero saber se você já falou em inglês com mais de uma pessoa, sem ser uma só. Uma situação onde havia mais de uma pessoa, você tinha que falar inglês. Comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência assim. Nessa entrevista / reunião, eu vou contar os 3 níveis de dificuldade que eu tive e aí vocês vão pegando os pontos. Hoje eu vou contar essa minha experiência aqui, que eu tive que fazer uma entrevista em inglês, era pro meu outro canal lá de investimento. Eu só conhecia uma pessoa dessa entrevista, ela é brasileira, porém ela fala inglês, só que não é inglês fluente, ela tem um nível de inglês ali intermediário, eu consigo entender ela, mas eu nunca tinha ouvido ela falar 100% inglês, eu só conversava com ela em português. Então vamos pro primeiro nível, onde eu tive que me apresentar em inglês. Tinha uma pessoa brasileira que falava português e inglês, e mais 2 outras pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu só tinha visto ela por fotos, e aí eu teria que me apresentar para essas 2 pessoas em inglês, falando um pouco de mim, sobre o meu canal. Então esse primeiro momento foi bem fácil para mim, super padrão, porque como vocês já sabem, eu já falei várias vezes inglês aqui, já me apresentei várias vezes em inglês, então para mim estava super fácil, até porque eu já fiz várias aulas em inglês lá no Cambly, onde a primeira aula eu tinha que me apresentar para o tutor, eu conseguia trocar ideia normal, era bem suave, então já tinha praticado isso bastante. Esse primeiro nível da entrevista foi super fácil para mim, eu falei as coisas em inglês, falei quantos anos eu tinha, quanto tempo tinha meu canal, qual era o meu conhecimento sobre investimento. Tinha algumas palavrinhas que eu não conhecia exatamente em inglês sobre investimentos, tipo dar uma improvisada na hora, mas pra mim foi super fácil, eu só expliquei sobre mim e sobre o canal. E agora vem o segundo nível de dificuldade, foi onde eu terminei de me apresentar, e aí a pessoa que é brasileira começou a falar inglês, com um sotaque até que ok, eu consegui entender ela, porém ela começou a introduzir o assunto da reunião para as outras 2 pessoas que eu nunca nem tinha ouvido falar, e aí em um determinado momento o rapaz interrompeu a moça em inglês e começou a fazer algumas perguntas para ela, mas a forma como ele falou foi super rápido e eu não peguei direito, eu comecei a ter dificuldade. Aí, nem ela entendeu direito, aí ela falou pra ele, sorry, could you repeat that please? Aí ele falou numa boa, ela entendeu, e aí nessa segunda vez eu entendi. Então tava começando a ficar mais difícil quando houve mais de 2 pessoas falando inglês ao mesmo tempo. E um ponto interessante, até então eu nunca havia tido essa experiência onde tinham 2 pessoas falando inglês ao mesmo tempo. Sempre que eu conversava era só com uma, então era até que fácil pra eu compreender. Mas assim, até então eu estava conseguindo entender razoavelmente bem, na faixa de uns 90% eu consegui entender. E agora vai vir a terceira parte, que foi de longe a mais difícil, mas antes de eu falar como é que foi essa parte aqui, tem uma novidade lá no Cambly, vocês sabem que eu fazia aula lá em inglês, 100% inglês, mas era só com o tutor. E agora eles têm aulas lá que a gente consegue fazer com o tutor e mais outros 2 alunos do nosso lado, ou 1 ou 2. É muito massa porque a gente consegue interagir com o tutor, com os outros 2 alunos, a gente vai fazer a experiência de ouvir o tutor, ouvir o aluno, responder eles, tá muito massa. Ela pode ser guiada, tem temas, a gente pode escolher aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que legal, aulas em grupo do Cambly. E aí descendo aqui mais pra baixo a gente consegue ver como é que funciona isso. A gente vai escolher o nosso plano aqui, até então normal. Nós vamos poder agendar uma aula em grupo de 1 hora, é muito massa isso. Tem a dica aqui, ó, reveze entre falar e ouvir sobre tópicos importantes pra você, com 1 ou 2 outros alunos. E aqui a gente vai aprender e praticar novos vocabulários e gramática com o nosso professor nativo de inglês. E aí se você quiser, você pode voltar e repetir para fazer todas as semanas. E o mais legal aqui é que as conversas são guiadas. O tutor vai guiar a gente pelos assuntos que a gente escolher. A gente pode escolher vários tópicos aqui, ó, cultura, entretenimento, esportes, business. Então a gente pode escolher o tema que a gente quer e aí o tutor vai guiando os assuntos com a gente, com uma outra pessoa que tem o mesmo interesse que a gente também. Eu achei esse tipo de aula bem legal. Se você quiser fazer, utilize esse meu cupom aqui, você consegue um desconto lá no Cambly, ou utilizando o meu link aqui na descrição, você consegue o desconto também. Como todo mundo sabe, com esse lance de home office tá acontecendo bastante da gente ter que fazer aulas ou fazer reuniões online aqui pela webcam. Comigo aconteceu de eu ter que fazer 100% inglês. Foi um desafio pra mim, porque eu nunca tinha me preparado pra esse tipo de coisa. Então se você quiser fazer a aula lá no Cambly, você vai conseguir se preparar pra essas situações. Mas voltando pra terceira parte que eu achei mais difícil, pra mim realmente tive mais dificuldade, foi quando as 2 outras pessoas começaram a conversar entre elas em inglês,
e elas nem se preocuparam comigo no sentido de que elas estavam falando rápido sem saber se eu ia entender ou não, mas elas começaram a conversar. E aí eu senti dificuldade, eu estava entendendo uns 70%, às vezes 60% do que eles estavam falando. Eu me perdia mais no momento onde eles começavam a falar muito rápido e me fazia pergunta. Aí eu levava alguns segundinhos para processar e conseguir responder cada um deles. Então esse foi o momento onde eu tive mais dificuldade. Eram duas outras pessoas nativas, eu não consegui identificar o sotaque, mas eles estavam conversando de uma forma bem rápida. E aí no momento onde eles começaram a fazer perguntas para mim e eu respondia e eles conversavam entre eles em inglês, me fazia outra pergunta, aí eu senti mais dificuldade do que com a brasileira. Mas o mais legal é que apesar dessa dificuldade nesse terceiro nível aqui, eu consegui expressar o que eu queria falar, expressar as minhas ideias, mostrar tudo que eu tinha para mostrar. Não foi uma coisa de outro mundo, eu consegui expressar, claro que às vezes eu dei uma gaguejadinha assim, mas consegui falar o que eu queria falar para eles. Então essa foi a minha experiência fazendo uma live ou reunião 100% inglês. Foi a primeira vez que eu falei com mais pessoas. Foi uma experiência bem legal, depois aconteceu novamente, era com mais 2 pessoas. E eu percebi que cada vez mais isso fica mais frequente com esse lance de home office agora. Então deixa aqui nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência assim, onde vocês tiveram que falar com mais pessoas 100% inglês, sem nada de português, só inglês mesmo. Comenta aqui se vocês já tiveram alguma experiência assim. E aí se vocês quiserem usar o Cambly, coloque o meu código lá, vocês conseguem um desconto também, beleza? E é isso aí, galera, se vocês curtiram o vídeo de verdade mesmo, deixa o seu like aí, sua avaliação é muito importante. E é isso aí, até o próximo vídeo.